Bom dia para você, família abençoada do Senhor. Nesse momento eu trago uma mensagem de Deus para a sua vida, para o seu coração, que fica aqui no livro de Gênesis, no capítulo 32, e o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Louvado seja Deus. Deus, Ele é simplesmente fiel em tudo o que Ele diz. Em Deus está a sabedoria, o poder, a graça e a verdade. E se nós andarmos segundo a humildade de Deus que Jesus tem nos ensinado, nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então, quando andamos de forma humilde, sem se exaltar, mas glorificando a Deus, então a honra, ela nos persegue. Então a honra de Deus vem para a minha vida e para a sua vida. E foi o que aconteceu na vida desse homem chamado Jacó. Jacó, ele foi honrado por Deus. Ele foi uma escolha de Deus para ser um nome colocado em um país onde Deus colocou o nome dele de Israel. E o nome dele ficou sendo, como nós sabemos hoje, um país, ou seja, um povo numeroso, um povo poderoso, um povo vitorioso, né? Abençoados por Deus, porque Deus escolheu este homem e mudou completamente o estado de vida dele. Deus fez milagres e maravilhas. E não será diferente com você que está me ouvindo aí. Você que tem honrado a Deus, você que tem sido fiel a Deus, você que tem lutado para que o nome do Senhor seja glorificado, você que tem lutado para receber a bênção de Deus de maneira digna. Olha, eu acabei de ler aqui o seguinte, Deus, ali o anjo do Senhor estava falando com Jacó e dizendo, olha, você lutou com os homens e com Deus como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, ou seja, como príncipe. Um príncipe é uma pessoa honrada, um príncipe é uma pessoa ilustre, um príncipe é uma pessoa que julga as causas retamente. Então era assim a luta de Jacó. Ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, ou seja, foi abençoado. Mas ele foi abençoado porque ele lutou como príncipe, ou seja, de maneira digna, não querendo o que era dos outros, mas o que era dele próprio, a sua bênção. Ele lutava pela sua bênção. Então, meus amados irmãos, logo do nascimento, a Bíblia diz que Jacó era gêmeo. Ele era gêmeo com seu irmão Esaú. E no nascimento, a Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro. E como o Jacó veio segundo, a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele já nasceu lutando, ele queria nascer primeiro, porque a Bíblia mostra para a gente que a bênção seria do primogênito, ou seja, do filho mais velho. O filho mais velho teria direito à bênção do Senhor. E ele queria nascer primeiro, não conseguiu, mas ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, lutando para nascer primeiro. Mas ele não desistiu dessa bênção. Ele era uma escolha de Deus, o Jacó. E certo dia, o Esaú chega e Jacó faz uma proposta para ele, em que ele troque o direito da sua primogenitura com ele. Que ele fizesse uma troca e Jacó ficasse com o direito de ter nascido primeiro. E o Esaú faz aquela troca com ele e o Jacó fica de posse agora do direito da primogenitura. E a mãe dele sabia disso, sabia que ele tinha trocado, comprado aquele direito. E agora o seu pai já está velhinho, o Isaac, e a mãe dele chama ele e diz o seguinte, olha meu filho, vem aqui, é a hora de você ser abençoado, vem aqui que eu vou colocar uns pelos aqui em você, colocou lá os pelos de bode nele lá, de carneiro, para poder ele ficar peludo, parecido com o irmão. E o Jacó diz o seguinte, mãe, isso não vai dar certo, meu pai pode me amaldiçoar, se descobrir que não sou eu, o Esaú. E a mãe dele disse, se a maldição vier que cai sobre mim, meu filho, mas sobre você não. Faça o que eu estou mandando. Então Jacó, em obediência à sua mãe e com direito à sua bênção, foi. Porque ele tinha direito, a mãe sabia disso e Deus também sabia. Por isso Deus permitiu que ele fosse abençoado ali. Mas não é que Jacó era um enrolão, um enganador, como muitos dizem.
As pessoas pintaram um quadro errado de Jacó. Infelizmente, até aqui no Brasil, se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o nome de Jacó significa vencedor, aquele que está agarrado ao calcanhar. Não significa, como as pessoas pregavam, enganador. E essa pregação enfatuada, meus amados irmãos, prejudica muito a visão de muitos crentes. Achar que um enganador é aquele que Deus escolheu. Um enrolão, como as pessoas pregavam aí, que o Jacó era um picareta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Há 20 anos atrás, quando eu ouvi essa pregação, eu ficava pensativo. Puxa, quer dizer que realmente Deus gosta dos enganadores? E muitos entraram pelo cano, infelizmente. Eu conheço pregadores que viveram em cima dessa pregação de que Deus amava os enganadores, os enrolão, e viveu a sua vida inteira, por esses 20 anos que eu ouvi a pregação de lá para cá. Eu vi pessoas entrar nesse caminho, e conheço bem um, e entrou nesse caminho e vivia enganando, enrolando, porque acha que Deus era o Deus dos enganadores, dos enrolões, e infelizmente hoje a vida dele não está legal. Nada bom, nada bom. É isso, a gente não vai falar nada aqui sobre esse assunto, mas essa que ele lá não está legal. Não está, eu conheço ele pessoalmente. Não está nada bom. E essa visão de pregar que Jacó era um enganador, era um enrolão, e o seu nome tinha significado de enganador, prejudicou muita gente. Porque Deus entende, meu amado irmão, você que está aí, quando você não pode pagar uma dívida, Deus faz um milagre para você pagar. Mas quando você pode, você não paga, você é um enrolão, você é um enganador. Então não pense que você vai receber a bênção de Deus por entrar nesse caminho de ser um crente enrolado, não. Deus, ele não ama a injustiça e o engano. Então Jacó, ele lutava como príncipe, ele tinha direito àquela primogenitura. Aquele direito foi comprado, e ele tinha o direito de ser abençoado, e foi abençoado pelo seu pai, e foi abençoado por Deus. Ele trabalhou 7 anos para casar com sua esposa, pagou, ali porque naquela época tinha que pagar para casar. E ele trabalhou mais 7 anos para casar com outra esposa, que o sogro dele entregou a ele sem nem ele pedir. Mas o sogro dele, não, tem que casar com essa. Então ele trabalhou mais 7 anos e ele pagava as suas dívidas, sabe? Às vezes o mundo pinta um quadro sobre mim e você totalmente errôneo. Eles olham para a nossa aparência e para o que eles acham que é certo e começam a nos taxar com outro nome, não é? Talvez você que está me ouvindo aí, você tenha recebido outro nome, como Jacó, aqui no Brasil recebeu o nome de enganador. Quem é a mãe que na sua no seu sã juízo, na sua mente sã, quem é a mãe que vai colocar o nome do filho de enganador pela madrugada? Isso é tão óbvio. Quem era a mãe que ia fazer isso? Não, eu vou colocar o nome do meu filho de enganador. O menino nasceu agora. E eu tô achando esse nome bonito. Que injustiça de pensamento errôneo, irmão. O pessoal de lá é inteligente, temente a Deus e amoroso. Principalmente o pessoal daquela época, né? Há milhares de anos atrás. E Jacó era tão poderoso e tão amável dentro de Israel, e tão justo, e tão trabalhador e tão honesto, que a Bíblia diz que quando Jesus chega no Novo Testamento e tá com sede e vai para a beira de um poço, tem uma mulher lá, Jesus pede água a ela, e Jesus diz que pode dar àquela mulher água viva. E a mulher olha para Jesus e diz: você é maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço. Ou seja, nosso pai Jacó aqui é muito grande. Ou seja, ele é muito respeitado. Ela usava o mesmo nome, Jacó. Ela nem usou: você é maior do que o nosso pai Israel, não. Nosso pai Jacó, porque o nome Jacó significa vencedor. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quantas pessoas... Era um país inteiro aqui, o Brasil, dizendo que Jacó era enganador. Eu venho pregando há muito tempo, viu? Que Jacó não tem nada a ver com enganador. Há muito tempo que eu me contrapôs quando eu fui estudar a história de Jacó. Eu tenho pregações antigas aí e na igreja não se fala. Então, meus amados irmãos, o país inteiro aqui estava falando mal de Jacó. Jacó era um enganador. Mas puxa,
Quer dizer que Deus é o Deus que escolhe os enganadores, os enrolões? De que lado Deus está, irmãos? Vamos, perdão, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos buscar do reino, porque hoje o que está acontecendo? Quantas pessoas estão pintando outro quadro de você? Olha para você de longe, poxa, aquele cara é um enganador. Aquela irmã é uma enrolona, não sabe nada. A irmã está passando uma prova, está aprovada, o irmão está aprovado, não abre porta de emprego. O cara está devendo, o cara está batendo na porta. Já aconteceu comigo. Eu devendo, o cara batia na porta, eu sem R$1 para pagar a minha dívida. Por quê? Deus permitiu uma prova e fechou as portas para mim. Glória a Deus por isso. As provas é bênção de Deus na nossa vida quando somos servos de Deus. Eu simplesmente, a pessoa só estava faltando me enforcar, eu digo, leva o carro. Tome o carro, leve. Eu só devia 5.500 e o carro era mais de 20 mil. Leve esse carro aí, venda. Me dê o resto do dinheiro. A gente às vezes é provado. E as pessoas lá que estão lá fora ficam apontando, fazendo outro quadro seu aí. Aquele cara é um enganador, aquela irmã é uma enganadora, enrola, não sabe nada do que Deus está fazendo na nossa vida. E fica nos taxando, pintando um quadro a nosso respeito. E o interessante que eu acho, meus amados irmãos, é que Deus chegou dizendo aqui na Bíblia, você lutou como príncipe. Olha, que honra. Você lutou como príncipe. E Deus não continua, Deus não só dá testemunho dele lá em Gênesis, mas continua no livro de Isaías falando a respeito de Jacó. Deus dá muito testemunho de Jacó. Então, que ele foi um escolhido, amado pelo Senhor e tudo mais. Mas veja bem, ali naquele momento, as pessoas pintam um quadro. As pessoas fazem alguma coisa e o Deus Todo-Poderoso chega para dar testemunho de quem você é. O importante da gente ficar calado, irmão, e minha irmã que está aí, o importante de você ficar calado nessa situação, em tudo que você já passou, está passando, é você saber que Deus vai dar testemunho de você. Chega aquele momento, sabe? Que Deus chega lá e diz, olha, como príncipe você lutou. Olha, e honrou. E a Bíblia diz, e o Senhor o abençoou ali. Chega a hora de Deus dar testemunho de você e abençoar você aí onde você está. Abençoar para todo mundo ver. Aqueles que pintaram o quadro sem vida, que pintaram um quadro a seu respeito, feio, um quadro sem cor, em preto e branco, sabe? O Senhor chega lá e diz, ei, peraí, dá esse quadro para cá. Se eu colorir aqui, não é assim não. E dá vida àquele quadro. E faz as pessoas mudarem de opinião. Seus inimigos que pintaram o quadro, que falaram mal de você, aquelas pessoas que perseguiam, vão falar bem. Deus vai usar a boca deles para falar bem. Você acredita nisso? Já aconteceu comigo. Louvado seja Deus. Já aconteceu comigo. Eu lembro que no início do nosso ministério, da nossa igreja, os pastores na região ficaram muito incomodados com o nosso ministério e eu lembro bem de um irmão que chegou lá, era muito amigo meu e fazia parte de outro ministério lá, ministério grande, né, poderoso, e aí o pastor disse assim, você não vai para a igreja daquele irmão porque aquele irmão é um falso profeta e não sei o que, ele é uma ovelha rebelde. Isso mais ou menos 3 anos depois ele estava no púlpito da nossa igreja pregando, essa obra é de Deus, aqui tem homem de Deus nesse lugar. É fantástico o que Deus faz, né? As pessoas, e eu lembrando do que ele tinha falado, e ele estava lá, de como é que Deus é tão poderoso, né? As pessoas, hoje, diz que você é um enrolão, amanhã diz, capaz, aquele cara é tão pagador, ele às vezes paga antes do dia, eu nem vou lá na porta dele, ele vem na minha porta pagar. Sabe, Deus muda o quadro, a situação. Deus vai mudar o quadro da sua vida. Deus vai pintar outro quadro na sua história. Deixa o mundo falar e pensar o que quiser no momento. Porque chega o tempo de Deus entrar na sua vida como pintor, canta Laias. Deus, ele vai entrar na sua vida como pintor. Como assim, pastor? Que história é essa? Isso não é bíblico? Eu estou falando para você que Deus vai pintar outro quadro
na sua vida, vai pintar essa história que está em preto e branco aí. Essa pintura que o pessoal pintou aí, esses pintores que não tinham tintas, que pintou esse quadro da sua vida em preto e branco aí. O Senhor vai entrar para colorir a sua história, ou seja, para colocar as coisas da maneira correta, sabe? Né? Da maneira certa. A árvore, ela tá com as folhinhas verdes aqui, ó, tá na minha frente aqui. Mas as pessoas pintaram aquela natureza morta. Tem aquele quadro Natureza Morta, que é tudo morto, os pés de pau tudo morto. Eles pintaram errado, mas Deus vai pintar a natureza viva aí na sua história, para a glória do nome dele. Levante a sua cabeça, não importa o que dizem no momento. O que importa é o testemunho que Deus dará a seu respeito, meu irmão. E esse testemunho que Deus dará a seu respeito é que vai fazer as pessoas te respeitarem. Não é você chegar lá e falar, não, eu tô... Não, não vai adiantar nada. É o testemunho de Deus a seu respeito. Ele vai testemunhar por você. Ele vai testemunhar na sua vida. Ele vai falar por você. Ele vai defender você como advogado e como juiz. Aleluias. Louvado seja Deus. Você crê? Você que está aí, louvado seja Deus. Eu creio, eu estou falando para você aqui porque aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas e vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus é justo, Deus é fiel. E você não foi fiel há tanto tempo, se esforçando, lutando e sendo caluniado, né, para ficar derrotado. Não. Deus chamou para você para ser um vencedor. É o nome que Deus te dá hoje. O Senhor está mudando o seu nome hoje aí. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Como é que você se chama? Você pode se chamar Antônio, José, Maria, Francisca, Sandra, etc, etc, etc. Eu não sei. Os nomes todos da terra. Você pode ter esse nome que você tem agora. E as pessoas estão dizendo, olha, José é um enrolão, Maria é um enrolão. Não. O Senhor está mudando o seu nome. José é vencedor, Maria é vencedora, Sandra é vencedora, etc. Certo? Seu nome e coloca na frente, vencedor, vencedora, se é a mulher. Louvado seja Deus, porque é esse o nome que Deus está te dando hoje. Você é um vencedor, você é uma vencedora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus te escolheu para isso. Olha, Jacó, desde o ventre que ele vinha lutando, desde o ventre, o Senhor disse para você, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci e eu te consagrei. Vencedor, vencedora, eu consagrei você com este nome lá dentro do ventre. E é isso que eu vou fazer na sua história, te diz o Senhor. Louvado seja Deus. Você que chegou aí, eu peço a você que deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe se puder, tá? Se inscreva se você é novato. E você que é inscrito, Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.